Imagine ouvir uma ordem de Deus tão incomum que mudaria toda a sua vida. Algo que não apenas testaria sua fé, mas transformaria cada passo seu em uma mensagem viva. O jovem profeta Oséias estava prestes a vivenciar algo assim. Deus o chamou e disse: "Vá, tome para si uma mulher prostituta e tenha filhos com ela." Estranho? Chocante? Certamente. Mas por trás dessa instrução, havia uma lição poderosa que ecoaria através dos séculos, falando sobre amor, fidelidade e perdão. Antes de continuarmos, quero pedir um favor importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo que explora as riquezas das Escrituras, já deixe o seu like, comente suas reflexões aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua interação nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Agora, respire fundo e prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impactantes e simbólicas de toda a Bíblia, porque ao entender o que Oséias viveu, você verá de perto o coração de um Deus que ama de maneira inexplicável, mesmo quando somos infiéis. Oséias viveu em um período crítico na história de Israel. Era uma época de paz e prosperidade aparente. Os campos produziam fartamente, as cidades estavam cheias de riquezas, e o povo tinha a impressão de que tudo ia bem. Mas, por trás dessa fachada, o que realmente acontecia era uma decadência espiritual. O povo estava cada vez mais distante de Deus, entregando-se à idolatria, à injustiça e à corrupção. O reino do norte de Israel, formado por 10 tribos, já existia há quase 200 anos, desde que se separou do reino de Judá, no sul. Durante esse tempo, a adoração ao Deus verdadeiro havia sido substituída por ídolos. Em Betel, um bezerro de ouro era adorado como um deus. Era como se o povo estivesse repetindo os mesmos erros de seus antepassados, que no deserto haviam se curvado a um bezerro semelhante, provocando a ira do Senhor. Imagine o coração de Deus ao olhar para seu povo naquela situação. O povo que ele havia escolhido, libertado e amado, agora o desprezava, buscando outros deuses e vivendo como se a aliança feita no Monte Sinai não tivesse valor algum. Deus via Israel como uma esposa que havia trocado o amor do marido pela ilusão de outros amores. A dor era real, e algo precisava ser feito para que o povo compreendesse a gravidade de seus pecados. Foi nesse cenário que Deus chamou Oséias. E o chamado de Oséias não foi comum. Deus ordenou que ele vivesse em sua própria vida a mensagem que precisava transmitir a Israel. Ele deveria se casar com Gomer, uma mulher marcada pela prostituição. Esse casamento simbolizaria o relacionamento entre Deus e Israel. Assim como Gomer seria infiel a Oséias, Israel havia sido infiel a Deus. Imagine a angústia de Oséias. Como ele, um homem de Deus, poderia viver algo tão humilhante? Como olhar para Gomer todos os dias, sabendo de sua infidelidade, e ainda assim permanecer ao lado dela? Mas essa era a essência da mensagem. Deus continua a amar, mesmo quando somos infiéis. Oséias obedeceu ao Senhor e tomou Gomer como esposa. A princípio, talvez tenha havido alguma esperança. Talvez Oséias tenha acreditado que o amor pudesse transformá-la. Mas, com o passar do tempo, Gomer voltou aos seus caminhos. Ela deixou o lar, entregou-se a outros homens e abandonou a família que Oséias tentava construir. A dor daquele profeta era indescritível. Cada vez que Gomer saía, era como se uma parte de seu coração fosse arrancada. O sofrimento de Oséias aumentou quando seus filhos começaram a nascer. Gomer deu à luz 3 filhos, e cada um deles recebeu um nome simbólico, carregado de mensagem profética. Mas aqui está o mais surpreendente da história. Mesmo diante da infidelidade de Gomer e do abandono de Israel, o amor de Deus nunca desistiu. Em um ato de pura graça, Deus ordenou a Oséias que buscasse Gomer de volta. Ela estava perdida,
desprezada e sem valor aos olhos do mundo. Mas Oséias foi atrás dela. Ele a comprou de volta, pagando um preço para resgatá-la. Essa cena é uma das imagens mais poderosas do amor de Deus na Bíblia. Mesmo quando estamos quebrados, sujos e distantes, Deus nos busca. Ele paga o preço para nos resgatar, mesmo quando não merecemos. Imagine Oséias olhando para Gomer, uma mulher que ele havia resgatado, uma esposa que ele escolheu amar, mesmo depois de toda a dor e traição. Aquela cena era muito mais do que um gesto pessoal, era uma declaração viva do amor de Deus. O casamento de Oséias e Gomer não era apenas uma experiência íntima, mas um símbolo poderoso para Israel e também para nós. Deus estava mostrando que, apesar da infidelidade do seu povo, seu amor era inabalável. Mesmo quando Israel o havia rejeitado, Deus ainda os buscava, os perdoava e os chamava de volta. Deus não age como nós agiríamos. Quem de nós, depois de tantas traições, ainda estaria disposto a amar e restaurar? Mas Deus é diferente. Ele é o Criador, o marido fiel, o pai que não desiste. O livro de Oséias, embora cheio de juízo, termina com uma promessa de esperança e restauração. Mesmo quando o povo de Israel estava perdido, Deus já havia planejado trazê-los de volta, transformando suas vidas por completo. Mas, para entender essa restauração, precisamos voltar ao significado dos nomes dos filhos de Oséias. Cada nome foi uma mensagem direta de Deus para o seu povo. O primeiro filho de Gomer foi chamado de Jezreel, que significa Deus dispersa ou Deus espalha. Esse nome trazia um aviso de juízo iminente. Jezreel era o nome de um vale famoso em Israel, um lugar marcado por derramamento de sangue e guerra. Deus estava dizendo que a nação colheria as consequências de suas ações, sendo espalhada entre as nações. E de fato, pouco tempo depois, Israel foi levado ao cativeiro pelos assírios. Depois veio a segunda criança, uma menina chamada Lo-Ruhamá, que significa sem misericórdia. Imagine Deus dizendo a um povo que ele, o Deus de toda compaixão, retiraria sua misericórdia, não porque ele deixara de amá-los, mas porque o coração de Israel estava tão endurecido que eles não mais buscavam a face de Deus. O tempo de aviso havia acabado, e agora eles enfrentariam as consequências de sua idolatria e injustiça. Por fim, Gomer deu à luz a Lo-Ami, o terceiro filho, cujo nome significa não meu povo. Essa foi talvez a mensagem mais dura de todas. Israel, que um dia fora chamado de meu povo, agora ouviria de Deus: vocês não são mais meus. Era como se Deus estivesse oficializando o divórcio, rompendo a aliança que eles haviam traído repetidamente. Esses nomes eram símbolos de uma verdade espiritual profunda. O pecado afasta o homem de Deus. Não é Deus quem nos abandona, mas nossas próprias escolhas nos separam dele. Israel estava colhendo aquilo que havia plantado. No entanto, o Deus que declara juízo também é o Deus que oferece esperança. O livro de Oséias não termina com o abandono. Deus faz uma promessa extraordinária. Os nomes negativos, que simbolizavam o rompimento e a rejeição, seriam transformados. Jezreel, o lugar da dispersão, se tornaria um lugar de restauração e colheita. Lo-Ruhamá, a menina sem misericórdia, passaria a se chamar Ruhamá, ou seja, misericórdia recebida. Lo-Ami, não meu povo, voltaria a ser Ami, que significa meu povo. Deus estava prometendo que um dia seu povo voltaria para ele de coração sincero. A antiga aliança, quebrada pela desobediência, daria lugar a uma nova aliança, onde Deus escreveria suas leis não mais em tábuas de pedra, mas nos corações daqueles que o amam. Essa promessa não se limitava a Israel. Ela apontava para algo muito maior, a vinda de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro faz referência direta ao livro de Oséias, ao dizer no capítulo 2, versículo 10: Vós, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia.
A transformação dos nomes dos filhos de Oséias revela o coração de Deus. Mesmo quando pecamos, quando nos afastamos, quando somos infiéis, Deus nos chama de volta. Ele quer trocar nossa vergonha por honra, nossa rebeldia por obediência e nossa distância por um relacionamento íntimo com Ele. O ato de Oséias ao resgatar Gomer também é um retrato do que Jesus fez por nós. Assim como Gomer estava perdida, desprezada e escravizada, nós também estávamos presos no pecado, longe de Deus. Mas Jesus veio até nós. Ele pagou o preço mais alto, sua própria vida, para nos resgatar. Ele nos libertou, nos perdoou e nos ofereceu uma nova identidade. A história de Oséias e Gomer nos confronta. Ela nos faz perguntar: onde está o meu coração? Será que temos adorado ídolos modernos, coisas como fama, dinheiro, prazeres e reconhecimento, ao invés de colocarmos Deus em primeiro lugar? Somos muitas vezes como Israel, buscando outros amores, enquanto ignoramos o verdadeiro Deus, aquele que nos ama como ninguém jamais poderia amar. No entanto, a história também nos consola. Ela nos mostra que o amor de Deus é paciente, redentor e fiel. Ele não desiste de nós. Mesmo quando todos nos abandonam, Ele nos busca. Mesmo quando não merecemos, Ele nos resgata. Mesmo quando falhamos, Ele nos oferece uma nova chance. Por isso, hoje eu te pergunto: você está disposto a retornar ao Senhor? Deus espera por você de braços abertos. Ele deseja restaurar aquilo que foi perdido e transformar sua vida de maneira que você jamais imaginou. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra e comente aqui embaixo como você tem visto o amor de Deus na sua vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando essas histórias bíblicas tão ricas e profundas. Lembre-se, o amor de Deus não falha, Ele é fiel e sua misericórdia é infinita. Que possamos aprender com a história de Oséias a confiar nesse Deus que nunca desiste de nós. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Quer mais inspiração? Na descrição temos produtos feitos para transformar sua caminhada espiritual. Dê uma olhada.